Hello, students. How are you feeling today? Are you good? Yes? Great. E estamos na semana de avaliações, não é? Hoje vai ser a nossa aula de revisão. Mas antes de começar a revisão, primeiramente, vamos nos organizar, né? Não dá para assistir uma aula de qualquer jeito. Vamos estar naquele lugarzinho especial da nossa casa aí, tá bom? Silencioso, arejado, iluminado e com todo o material. Hoje nós vamos precisar da nossa fotocopiada de revisão. Então, fiquem aí com a fotocopiada de revisão de vocês, lápis e borracha, para a gente fazer a nossa correção, revisar tudo aquilo que nós estudamos para fazermos uma prova, ó, 1000, porque 10 vocês já são, eu sei disso, tá bom? Mas antes, gente, hoje, antes de iniciarmos com a revisão, temos mais uma pequena partezinha do nosso conteúdo para a gente ver, antes da revisão, ok? Então, vamos lá? Are you ready? Here you go. Então, estamos todos prontos, tá bom? Então, vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Hoje vai ser diferente. Vamos iniciar com o conteúdo e depois é que é a revisão, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo, a última parte do nosso conteúdo antes da prova, que é o plural, ok? É uma coisinha, um detalhezinho de nada para vocês aprenderem aí. Lembra que nós falamos um pouco de plural quando estávamos falando sobre os farm animals? Pois bem, aqui também temos um pouquinho de plural, tá? Nas partes do corpo, tá? Parts of the body. Então, a gente tem um pouquinho de plural. E como eu falei para vocês lá atrás, alguns meses atrás, o plural, assim como no português, ele é feito com o acréscimo da letra S ao final da palavra, certo? Então, assim como no português, na língua inglesa, a maioria dos substantivos, o plural deles são feitos com acréscimos da letra S ao final da palavra. É o geral, tá? É o que nós chamamos assim, regra geral. Acrescente S ao final da palavra, tá bom? Então, a regra geral. Por que a gente fala que é uma regra geral? Porque tem as exceções, tá bom? Assim como no português. No português, nós também temos palavras que nós não fazemos o plural no substantivo. Fazemos o plural no artigo ou no adjetivo. Não é verdade? Pois bem, no inglês também temos esses substantivos que nós não fazemos o plural. Ou que simplesmente o plural ele é irregular, ele é feito de uma forma diferente, não é simplesmente acrescentar S ao final da palavra. A palavra modifica. E é isso que eu trouxe para vocês hoje. No nosso vocabulário que estudamos esse mês, que são os parts of the body, certo? And different looks, né? Nós vimos aqui, ó, temos duas palavrinhas aí que são irregulares. Foot and tooth. São irregulares. Por que são irregulares? Porque o plural dessas duas palavras é feito de forma diferente. Essas duas palavras, elas se modificam quando vão para o plural. Certo? Então, essas duas palavras não é simplesmente acrescentar S ao final delas e fazer foots e tooths. Fica até difícil de pronunciar. Tooths. Até complicado, né? Essas duas palavrinhas do nosso vocabulário atual, elas são irregulares, então o plural delas vão ficar de uma forma diferente. Olha só. Foot vai ficar feet. Tooth vai ficar teeth. Ok? Então, é só vocês lembrarem que nessas duas palavrinhas, para formar o plural, vocês vão trocar os dois Os que tem aqui nelas por dois S. Olha que fácil, tá bom? Então, no vocabulário atual, essas são as duas palavras que são irregulares. Nas demais, é só acrescentar S. Arm, arms. Hand, hands. Eye, eyes. Ear, ears. Shoulder, shoulders. Leg, legs, ok? Knees, knees.
Tá bom? Então, são as duas palavras que são irregulares que modifica aí na hora de fazer o plural, de passar para o plural. Foot, feet. Tooth, teeth. Ok? Foot, pé. Feet, os dois pés. Tooth, dente. Teeth, os dentes. Ok? Então, finalizamos aí esse nosso conteúdo e agora nós vamos para a nossa review, ok? A nossa revisão, tá bom? Vamos revisando e corrigindo aí a nossa revisão, certo? Nós vimos o quê? What do you look like? Aprendemos esse mês a fazer a descrição física falando de cabelo e dos olhos. Hair, certo? Hair. Eyes, ok? Então, what do you look like? Essa é a perguntinha que nós fazemos quando queremos saber como você é. Aí a pessoa vai falar como ela é fisicamente, tá? What do you look like? Então, aprendemos a descrever hair, cabelo, and eyes, que são os olhos, certo? Aprendemos que o cabelo ele pode ser short hair or long hair. Ok? Lembrando que short e long são o quê? Adjetivos, tá? São adjetivos. E esses adjetivos na língua inglesa, eles vão vir antes do substantivo, diferente do português. No português, falamos o substantivo e depois o adjetivo. No inglês, falamos o adjetivo e depois o substantivo. É só inverter, tá bom? Então, short e long são adjetivos, tá? E lembrando, gente, que no inglês os adjetivos não vão para o plural. As únicas palavras que flexionam para o plural são os substantivos, tá? Os nouns, no caso, hair, ok? Então, short hair, long hair, ok? Vimos também que podemos falar small eyes or big eyes. Small and big são também adjetivos, certo? E assim como short e long, que são opostos, o small e big também são opostos, tá? Small eyes, big eyes, ok? E além de tamanho, relembramos aí as cores. Falamos também de cores de cabelo e cores dos olhos. Olha aí, black hair e como cor também é uma característica, ou seja, vai funcionar como um adjetivo, vai vir também antes do substantivo, tá? Black hair, blonde hair, brown hair e red hair, ok? Então, são as cores naturais, são as cores mais comuns, tá? Mas como eu falei para vocês, todos nós somos diferentes, cada um tem o seu jeito e cada um é especial assim como é. Então, tem algumas pessoas que resolvem mudar o cabelo e pinta de rosa, pink, blue, green, tá? Então, vai de cada pessoa, tá bom? Falamos aqui dos mais comuns, tá? E dos naturais, ok? Então, black hair, blonde hair, brown hair, red hair, ok? E dos olhos também vimos que tem brown eyes, blue eyes e green eyes, ok? Body parts. As partes do corpo, nós fizemos uma revisão sobre esse vocabulário que vocês já estudaram anteriormente. Então, aqui é uma review de parts of body, ok? Que também vai estar dentro do nosso conteúdo, da nossa avaliação, tá bom? E vamos relembrar aqui todos os nomes. Vamos lá, ó. Hair, repeat and point, ok? Hair, sempre em voz alta, tá, gente? Aquela dica que eu dou para vocês. Repitam em voz alta. Ouçam vocês falando aí, repetindo essas palavrinhas, para que vocês consigam aperfeiçoar cada vez mais a pronúncia de vocês, tá bom? Hair, sem esquecer da escrita da palavra, tá? Observem a escrita da palavra. Hair, head, eye, ear, nose,
mouth, teeth, hand, neck, arm, leg, foot, ok? Hair, head, eye, ear, nose, mouth, teeth, neck, arm, hand, leg and foot. Face, vamos ver aí apenas o rosto. Face, hair, head, eye, nose, ear, mouth, teeth e neck, ok? Prestaram atenção que os olhos estão no singular e dentes estão no plural. Eye, singular. Teeth, plural, ok? Body, as partes do corpo agora. Hand, shoulder, arm, leg e foot, ok? Lembraram? Muito bem. Então, agora nós vamos começar a nossa correção, tá? Peguem a fotocopiada para a gente fazer a correção da nossa fotocopiada. Responderam tudo? Sentiram muita dificuldade? Eu acredito que não, tá? Uma fotocopiada bem bacana aí para vocês praticarem aí o vocabulário. Então, olha só. Question number 1. Look at this girl and write the parts of the body she is pointing. Então, ela está apontando para algumas partes do corpo. E que partes são essas? Olha só. Na primeira imagem, ela está apontando para quem? Eyes. Na segunda, nose. Na terceira, ear. Na quarta, hair. E, por último, mouth. Ok? Eyes, nose, ear, hair, mouth. Question number 2. Match correctly. Vocês vão marcar de acordo com a imagem, tá? É uma associação. Match é associar. Então, você associa a imagem com a palavra e marca a resposta correta. Na primeira imagem, nós temos quem? Arm or leg? Leg. Very good. Na segunda, aqui embaixo, nós temos nose ou ear? Nose. Na terceira, hand ou head? Olha, bem parecido, né? Hand, head. Até a escrita é parecida, troca apenas uma letra, o N com o A. Então, hand, head. Muito bem, head. E por último, nós temos ear ou eye? Ear. Very good. Então, ficou leg, nose, head, ear. Muito bem. Ok. Question number 3. Look at the pictures and complete the words, ok? Então, vocês vão observar a imagem e completar a palavra. Na primeira imagem, nós temos o que aí, ó? Arm, ok? Arm. Segunda imagem, do outro lado, nós temos hand, ok? Aqui, leg, foot, ok? Só tem um, né? Então, é foot. Se tivessem dois, seria feet. Neck e shoulder, ok? Shoulder, ok? Arm, hand, leg, foot, neck, shoulder, ok? Completaram? Conseguiram? Muito bem. Continuous. Question number 4. Write the parts of the body in the correct place. Muito fácil, né? Fazer aquilo que tinha naquele slide nosso, que vimos aí as partes do corpo. Escrever as partes do corpo aí no quadrinho de acordo com a setinha, tá bom? Vamos ver como é que fica? Olha só. Nós temos aí head, tá? Head, ear. Aqui nesse primeiro quadrinho, quem colocou hair não tem problema, tá? Porque realmente ficou assim. É hair ou head? Pode ser as duas coisas, não tem problema. Quem colocou hair, pode deixar que tá certinho também, tá? Hair ou head, ok? Ear, eye, mouth,
arm, hand, leg, foot, ok? Head ou hair, ear, eye, mouth, arm, hand, leg, foot, ok? Gente, essas questões são para vocês praticarem a escrita das palavras, tá bom? Essas questões são justamente para isso, praticar essa escrita e fixar ainda mais a escrita dessas palavras, além também, claro, do significado com essa associação da imagem, ok? Question number 5, find the words below in the word searcher. Olha só, nós temos aí um caça-palavras e nós vamos procurar todas essas palavras aqui nesse caça-palavras. E a dica que eu dou para vocês é, olhem sempre linhas, tá? Linhas, colunas, ou colunas e linhas. Vão olhando que aí vocês vão encontrando mais rápido, tá bom? Então, a primeira palavra é head. Olha onde está aí head. Head. A segunda, mouth. Mouth. Hand. Estão vendo aí? Vão circulando aí para quem teve dificuldade em encontrar. Eye. Nose. Hair. Tooth. Shoulder. Neck. Ear. Ok? Encontraram todas? Quem não encontrou, já vai circulando aí, tá bom? Então, é só fazer dessa diquinha. Olhem sempre linhas, depois colunas, tá bom? Não encontrou tudo depois de ter olhado? Vê na diagonal, que às vezes tem alguns caças-palavras que tá na diagonal, certo? Question number 6, math. Olha aí uma questão de ligar, e aqui no caso nós estamos tratando do plural dessas palavras. Nós temos tooth, arm, foot, hand, leg e finger, ok? Então vamos lá, tooth vai ficar em teeth, arm, arms, foot, feet. Gente, eu acho que aí na revisão de vocês, ao invés de feet, tem teeth de novo, né? 2 teeth. Aí vocês só risca e coloca o feetzinho embaixo, tá bom? Então, feet, hand, hands, leg, legs e finger, fingers, ok? São os plurais. Vejam só, tooth e foot são as duas palavras que modificam, que são irregulares, não é? Perceberam aí? Todas as outras é só acrescentar o S, que foi o que nós vimos no início da nossa aula de hoje, tá bom? Acrescentar S para formar os plurais, né? E o tooth e foot nós modificamos, tiramos esses 2 Os e trocamos por 2 S e fica tooth, fica teeth, foot, fica feet, ok? Pegaram, né? Muito bem. Continhas. Question number 7. Look at the pictures and complete with the adjectives below. Então, nós temos aí os adjetivos embaixo e, de acordo com a imagem, vocês vão completar a frase. Então, esse primeiro cabelo, como ele é? Ele é short and straight. Short, straight hair, ok? Short, straight hair. O segundo lá, nós temos o quê? Long, ó, long, curly. Long, curly. Ele é todo enroladinho, né? Curly, long, curly hair. Aqui nós temos long, straight hair. Já aqui nós temos um small eyes. Aqui, big eyes. E aqui nós temos um short, curly hair, ok? Short, straight hair, long, curly hair, long, straight hair, small eyes, big eyes, short, curly hair, ok? Copiaram, escreveram, conseguiram perceber essas características? Quem não conseguiu já vai escrevendo aí também, tá bom? Continuous, question number 8. Color according to the instructions. Eu acho que essa questão é uma das questões que vocês mais gostam,
né? Que é a hora de pintar, tá bom? Só que nesse caso, vocês não vão pintar de acordo com a imaginaçãozinha de vocês, vocês vão pintar de acordo com as instruções, não é verdade? Então, como é que ficaria aí essa pintura? Vamos ver? Short black hair, olha só. Nós temos dois aí, né? Two short hair, ok? Two short hair, nós temos aí. Esse aí é o short black hair. Long blonde hair, ó, long blonde hair. Vou já explicar por que esse aí é o long blonde hair. Short red hair, ok? Quem pintou esse aqui de red e aquele de black também não tem problema, tá bom? Tá correto, ok? Curly long brown hair. Olha aqui por que aquele lá é o blonde e não esse. Porque aqui ele deu mais uma informação, é o curly long brown hair, ok? Então, ele é o curly, tá? Se fosse só long brown hair, aí não tinha problema. Eu poderia também ter pintado aquele lá de brown e esse de blonde, ok? Então, prestem atenção nesses detalhes, tá? Small blue eyes and big green eyes, ok? Pintaram assim? Muito bem, eu tenho certeza que vocês capricharam aí nessa pintura. Continuous. Question number 9, a nossa última questão da nossa revisão. Essa é uma questão um pouquinho mais longa, onde nós vamos escrever um pouquinho mais, tá? Propositalmente, coloquei essa questão com mais escritas, para que vocês praticassem aí, além do significado desse vocabulário, também conseguissem escrever pequenas frases utilizando esse vocabulário, ok? Então, olha só, olha a perguntinha aí. Lembra que eu ensinei para vocês a pergunta? Modificando o do, o does. Lembram? Quando eu tiver she ou he, ao invés de eu usar o do, eu vou usar o does, ok? Does, tá bom? O do é quando eu vou perguntar, por exemplo, what do you look like? Ok? Mas aqui eu estou perguntando what does she look like, tá? Então, aqui, como é she, eu vou usar o does, tá bom? Prestem atenção nesses detalhes, ok? Então, olha só. Como eu estou usando she, também tem uma outra regrinha aí, mas primeiro vamos observar a imagem. What does she look like? What does? Olha aí, ó. She has long, straight black hair and big brown eyes. Brown eyes. Tá um pouquinho ruim de ver aí a cor do olho dela, mas vamos colocar aí que é brown, ok? Então, olha só. Olha só. She has. O has, gente, aí é porque também temos o she. Se fosse I, seria I have. Lembra que eu comentei isso em aula com vocês? I have. Mas como eu estou falando dela, de uma pessoa, que é ela, então eu digo has, ok? She has long, straight black hair and big brown eyes. Letter B. What does she look like? She has long, straight blonde hair and big blue eyes, ok? Long, straight blonde hair and big blue eyes. Letter C, nós temos he, que é ele, não é? What does he look like? Olha só. He has short, straight red hair and small brown eyes, ok? What does she look like? She has short, straight blonde hair and small blue eyes, ok? Letter E, what does she look like? She has short, straight blonde hair and big brown eyes. Olha aí. She has short, straight blonde hair and big brown eyes. What does she look like? She has long, curly brown hair and big blue eyes. Olha aí, big blue eyes. She's beautiful, yes? What does she look like? She has short, curly
hair, brown hair, and small brown eyes. Ok? Escreveram assim? Muito bem. Very good. Então, gente, olha, essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês façam uma ótima avaliação. Eu sei que vocês estão super bem, super preparados para a nossa prova. Então, façam com concentração, se concentrem, tenham calma. No final da avaliação, dá aquela verificada na nossa avaliação. Veja se você não deixou de responder alguma questão, se não pulou uma folha, tá bom? Para que isso não prejudique na notinha de vocês, certo? Então, quando terminar a avaliação, dá aquela conferida na avaliação, tá bom? Então, eu desejo uma ótima prova para vocês, não só de inglês, mas como todas as outras disciplinas, ok? E espero vocês na nossa próxima aula. See you next video. Bye, bye!